Mas, Silvestre, e como é que se organiza as características naturais, relevo, vegetação, hidrografia, clima da América Latina? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal e eu vou falar sobre os aspectos naturais da América Latina. Mas para começar, é importante a gente lembrar que a América Latina é uma classificação que nós criamos para designar os países do México até o Chile. São características baseadas principalmente em fatores humanos e culturais. Beleza? Características, então, de origem de línguas latinas. Claro que isso acaba não sendo bem certo, uma vez que a gente acaba tendo países não latinos dentro desse rolê, como, por exemplo, a Guiana ou o Suriname. Mas, de modo geral, nós entendemos a América Latina dessa maneira para classificar melhor esses países com nível baixo de desenvolvimento. Mas o fator aqui hoje para ser explicado são fatores naturais. E é isso que eu vou vir falar para vocês aqui. Importante sempre que para entender as características naturais, essa geografia física do lugar, precisamos sempre relacionar o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. E para isso a gente vai utilizar os mapas aqui, o mapa de altimetria, o mapa de clima e o mapa de vegetação. Se vocês olharem bem, vão perceber que existe uma certa relação bem interessante entre esses mapas e a configuração de cada legenda dessa. Porque, obviamente, nós precisamos ter uma coisa que acaba dependendo da outra. Percebam aqui, pessoal, começamos então pela altimetria. Percebam que nós temos as principais áreas, as áreas mais elevadas do território da América Latina, nessas áreas em vermelho aqui, ó. Aqui vamos ter a região da Sierra Madre Ocidental e Sierra Madre Oriental, e aqui a Cordilheira dos Andes, formadas, tanto uma quanto a outra, pela convergência de placas tectônicas. Aqui ao norte, a placa tectônica de Cocos acaba se movimentando em relação à placa da região do Caribe, e isso acaba formando essa área, além também da placa da América do Norte em relação à placa do Pacífico, fazendo esses processos de convergência, dando origem a essa orogênese, essa formação desse dobramento moderno, que é a Serra Madre Ocidental e Oriental. Agora, mais ao sul, vamos ter essa relação importante de convergência da placa de Nazca com a placa sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Isso há cerca de 60 milhões de anos atrás, dando origem a esses dobramentos modernos, que são extremamente importantes para a definição do clima e da vegetação também dessas regiões. Mas ainda falando sobre a questão da altimetria, a parte de relevo, vamos ter áreas de formação um pouco mais antiga na região aqui do Brasil, onde vamos ter o Planalto Central, vamos ter o Planalto das Guianas e também as áreas mais baixas, formação aí de planícies, como a questão da planície, a bacia do Orinoco, vamos ter a bacia amazônica, a região da planície amazônica, vamos ter a formação então da planície da região aqui do Pantanal, do Chaco, e essa formação de toda a área do desenvolvimento da bacia platina, muito importante aqui, além, obviamente, das áreas costeiras, que vão ser áreas mais baixas. Essas áreas importantes vão dar origem aos principais rios da América Latina, que é um dos principais espaços do planeta onde tem grande acúmulo de água, de bacias, de água disponível para o consumo. É o caso, por exemplo, da bacia platina, é o caso, por exemplo, da bacia amazônica aqui, que acaba sendo muito importante para o desenvolvimento do clima e da vegetação. A linha do Equador passando por aqui vai fazer uma área de convergência intertropical, trazendo bastante umidade para essa região, dando formação, então, ao clima equatorial nessa parte. E, consequentemente, o clima equatorial, com a relação dessas áreas de maior formação de montanhas, de elevação do território, vai distribuir essa umidade para outras áreas, também formando áreas então de clima tropical e também áreas mais úmidas em toda essa região. Percebam então que vamos ter uma característica climática muito forte nessas áreas, que acaba interferindo principalmente devido ao fator altimetria. Mas não fica só nisso. Se a gente olhar e prestar bem atenção também, toda a relação do clima e do relevo e da hidrografia vai dar origem a
formações vegetais diferenciadas, como por exemplo, na região de clima equatorial, vamos ter a floresta equatorial aqui na região da América do Sul, a floresta amazônica. Vamos ter áreas onde nós temos aí uma temperatura um pouco mais seca, vamos dizer assim, devido às características de proximidade de áreas desérticas. Vamos ter a formação de vegetação de deserto, de clima estépico, por exemplo. Áreas, por exemplo, onde temos a latitude interferindo nesse processo, vai dar formação de florestas subtropicais, de áreas de pradaria, de áreas de estepes frias. Essas regiões, então, acabam sendo bastante diversificadas devido à sua extensão no sentido norte-sul, então as características de latitude muito forte e principalmente devido ao fator relevo e também as massas de ar que acabam interferindo. Na região de clima tropical principal, aqui na região do sul, onde pega toda a região do Planalto Central brasileiro, vai dar a formação de uma grande savana, a região da savana brasileira, conhecida como Cerrado. Vamos ter também partes aí onde vamos ter a formação de um clima subtropical, onde vai dar origem a essas características de florestas subtropicais e também fatores como áreas de formação de vegetação e clima de montanha, devido, obviamente, à altitude desses relevos existentes aí. Bom, basicamente, para você não errar mais, você tem um pouco aí sobre aspectos naturais da América Latina. Mas, lá na plataforma gabaritajal.com.br tem muito mais para você aprender. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau! Print na tela.